Trabalhar como Uber vale a pena? Essa é uma pergunta que muita gente se faz hoje em dia, principalmente quem está buscando uma renda extra, quem perdeu o emprego ou quem está cansado da rotina tradicional de trabalho. A verdade é que o Uber se tornou uma alternativa rápida para ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo criou muitas ilusões e frustrações. Muita gente entra achando que vai ganhar muito, trabalhar pouco e ter liberdade total, mas só depois de algum tempo percebe que a realidade é bem diferente. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, é fundamental entender como o Uber funciona de verdade e quais são os custos, os riscos e os impactos na sua vida. O grande atrativo do Uber é a facilidade para começar. Diferente de um emprego formal, não exige entrevista, não exige experiência comprovada e muito menos formação acadêmica. Se a pessoa tem um carro que atenda aos requisitos mínimos, uma carteira de motorista válida e um celular com internet, em poucos dias já consegue começar a rodar. E isso é extremamente sedutor, principalmente em momentos de crise econômica, quando o desemprego aumenta e as contas continuam chegando. A promessa de dinheiro rápido faz com que muitas pessoas vejam o Uber como uma solução imediata para os problemas financeiros. Além disso, existe a ideia de liberdade. O Uber vende a imagem de que o motorista é o próprio chefe, que pode trabalhar quando quiser, escolher seus horários e decidir quanto quer ganhar. No começo, essa sensação realmente existe. A pessoa liga o aplicativo quando quer, desliga quando quer e não tem ninguém mandando ou cobrando diretamente. Porém, com o passar do tempo, muitos motoristas percebem que essa liberdade é relativa. Na prática, quem define os ganhos é o algoritmo. São as tarifas dinâmicas, a demanda do momento e as regras da plataforma, que podem mudar a qualquer hora sem aviso prévio. Um dos maiores erros de quem começa no Uber é olhar apenas para o faturamento bruto. Muitos motoristas se empolgam ao ver que conseguem fazer 6, 7 ou até 8 mil reais por mês em corridas. Mas faturamento não é lucro. Quando se coloca tudo na ponta do lápis, a realidade muda bastante. O combustível consome uma parte enorme do dinheiro, principalmente em cidades grandes, onde o trânsito é pesado e as distâncias são longas. Além disso, existe o custo de manutenção do carro, que muita gente ignora no início. Pneus, óleo, freios, suspensão e peças em geral se desgastam muito mais rápido quando o carro roda o dia inteiro. Sem falar na depreciação do veículo, que perde valor com o tempo e com a quilometragem elevada. Outro ponto importante é a taxa que o Uber desconta de cada corrida. Em muitos casos, essa taxa pode chegar a 30% ou até 40% do valor pago pelo passageiro. Ou seja, o motorista nunca recebe o valor cheio da corrida. Quando somamos combustível, manutenção, taxa da plataforma e eventuais imprevistos, o valor que sobra no final do mês costuma ser bem menor do que muita gente imagina. Em muitos casos, trabalhando de 8 a 12 horas por dia, 6 dias por semana, o ganho líquido acaba ficando próximo de um salário mínimo, ou um pouco mais do que isso. Existe também o desgaste físico e psicológico. Trabalhar como Uber não é apenas dirigir, é lidar diariamente com trânsito, estresse, passageiros mal educados, avaliações injustas e, em algumas regiões, até com o medo constante de assaltos. O cansaço mental se acumula, principalmente quando a pessoa depende exclusivamente do Uber para sobreviver. Muitos motoristas acabam trabalhando doentes, cansados e sem motivação, porque sabem que, se não rodarem, o dinheiro simplesmente não entra. Outro fator que pesa bastante é a questão do tempo. Quem trabalha como Uber costuma rodar nos horários em que todo mundo está descansando, como à noite, nos fins de semana e em feriados. Isso afeta diretamente a vida social e familiar. Aos poucos, a pessoa percebe que está sempre trabalhando quando os outros estão se divertindo, e isso gera frustração e sensação de isolamento. A promessa de flexibilidade existe, mas na prática, para ganhar um valor minimamente aceitável,
É preciso estar disponível nos horários de maior demanda. É importante entender também que, no Uber, o verdadeiro funcionário é o carro. Ele é quem trabalha de verdade. E carro quebra, dá problema, precisa de manutenção e perde valor rapidamente. Muitos motoristas acreditam que estão ganhando dinheiro, mas na realidade estão apenas trocando o valor do carro por dinheiro, aos poucos, sem perceber. Quando o veículo começa a apresentar problemas sérios ou precisa ser trocado, o motorista percebe que o dinheiro ganho não foi suficiente para repor aquele patrimônio. Dito tudo isso, trabalhar como Uber vale a pena em algumas situações específicas. Como renda extra, por exemplo, pode ser uma boa alternativa. Rodar poucas horas por dia, em horários estratégicos, ajuda a complementar a renda, sem causar tanto desgaste físico e financeiro. Também pode valer a pena como solução temporária, em momentos de transição, enquanto a pessoa busca outra oportunidade ou se reorganiza financeiramente. O problema começa quando o Uber vira a única fonte de renda e o motorista não tem nenhum plano para o futuro. O Uber não é um vilão, mas também não é um salvador. Ele pode ajudar, mas não resolve a vida de ninguém sozinho. Quem entra consciente, sabendo exatamente quanto ganha, quanto gasta e quais são os limites dessa atividade, tem mais chances de usar o Uber a seu favor. Já quem entra iludido, achando que vai enriquecer ou que encontrou a solução definitiva para todos os problemas financeiros, provavelmente vai se frustrar ao longo do caminho. No final das contas, a pergunta não deveria ser apenas se trabalhar como Uber vale a pena, mas sim por quanto tempo, em quais condições e com qual objetivo. Quando o Uber é visto como um meio e não como um fim, ele pode fazer sentido. Quando vira dependência, tende a se tornar um peso. Por isso, antes de começar ou continuar, é essencial analisar a própria realidade, colocar todos os custos no papel e pensar no longo prazo. Essa clareza é o que separa quem usa o Uber como ferramenta de quem acaba sendo usado por ele.